Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com o patrocínio de BR Suporte Informática. A BR Suporte Informática é sinônimo de competência em assistência técnica e manutenção de computadores, notebooks, impressoras, redes e servidores Windows e Linux. A BR Suporte conta com pessoal altamente capacitado para prestar assistência técnica e manutenção em informática para pessoas jurídicas e físicas com atendimento personalizado direto nas empresas e domicílios. Faça seu orçamento gratuito na BR Suporte Informática e tenha certeza de trabalhar com técnicos que realmente entendem do assunto. Liguem 011 98 360 1311 ou 011 97250 2935. Se preferirem, mande um e-mail para anderson@brsuporte.com.br. Não caia na mão de aventureiros. Quando a questão é competência, escolha BR Suporte Informática. É isso aí, galera! Salve, salve! Estamos aqui com mais um NetoCast ao vivo, testando aqui nosso upgrade no pacotinho aí do Spreaker. Estamos aqui do meu lado, tenho a honra da participação desse primeiro teste do Samed lá do HP News. Tudo bem, Samed? Opa, Neto! Aí, garoto! Cara, que prazer enorme estar aqui participando ao vivo do NetoCast, cara, realizando o teste, cara, que delícia participar contigo, tomando cara. Tomando nossa brejinha, o Toró ameaçando cair aqui no centro de São Paulo. Aliás, temos aqui no centro de São Paulo 27 graus, mas vai desabar o mundo. Daqui a pouco a gente desce lá pro Empório do Bacalhau tomar umas geladas lá, mas estamos fazendo esquenta aqui. Samed, vamos falar um pouquinho da HP News, aproveitar que a gente não tem limite. Como é que tá, como é que anda o HP News, o podcast, o projeto, como é que tá, cara? Então, cara, o projeto HP News, ele nasceu há muitos anos, principalmente através de um grupo, sabe? Eu tenho esse grupo há quase 7 anos, onde eu interajo com as pessoas através do Facebook, e ali começou a nascer a necessidade de compartilhar com mais pessoas o conteúdo a respeito da hipnose, da PNL, de tecnologias mentais. Particularmente, como profissional, eu sou terapeuta, né? Eu sou hipnoterapeuta e reprogramador mental. E eu gosto de falar a respeito das qualidades, daquilo que eu gosto de levar para as pessoas, sabe? A minha função é ajudar pessoas. Então só o grupo no Facebook não estava atendendo. Eu comecei a princípio o projeto HP News, a publicação HP News lá no Medium. Porém, brasileiro a gente sabe como é, né? Ele não curte muito leitura. Não curte. E como já tem bastante gente, cara, anunciando, falando sobre hipnose no canal do YouTube, cara, eu não queria ser mais um YouTuber, mais uma sardinha naquela lagoa, sabe? Sim. Eu queria ser um peixe diferente num espaço diferente, seja uma poça d'água, seja o mar aberto. Sim. Então o que eu decidi fazer? Eu falei, cara, eu vou lançar um podcast. Acontece que eu era literalmente um zero à esquerda em matéria de podcast. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a consumir mais podcasts, comecei a estudar mais sobre o assunto, e ano passado eu comecei a publicar alguns episódios no SoundCloud. Sim. E quando eu digo alguns episódios, eu estou me referindo a 2 episódios. Certo. Eu vi lá, assinei o canal lá, achei que tinha 2 episódios. Falei, caramba. Literalmente 2 episódios, cara. Agora tá com mais alguns, não é? Você colocou a participação que você fez nos outros programas. Mas aí tem algo ainda que aconteceu um pouco antes disso. O que acontece? Eu sou... A Hipnose Prática é uma empresa de uma pessoa só. Eu sou o dono, eu sou o funcionário, eu sou o office boy, eu sou o cara que recolhe
até a lixeira do sanitário. Então, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que atender o cliente, eu tenho que estudar o caso do cliente, eu tenho que atender, responder e-mail e etc. Não dá tempo de ficar gravando, não dá tempo de ficar editando e fazendo tudo ao mesmo tempo. Esse ano, já depois de ter estudado um pouco mais a respeito do podcast, conversando com um grande amigo meu, cara, o Marcos Batista, a quem a gente chama carinhosamente de Fio, e ele também é formado em filosofia. Certo, o né? Fio. Isso. O que acontece? Acho que nunca trocamos ideia, mas, o cara dá altas dicas ele, também, né? Ele é tímido. Ah. ele é tímido. Um abraço pra você, Fio. Inclusive, hoje saiu um episódio onde ele tá solo, cara. Adorei isso. Primeiro episódio solo dele no HP News. Podcast sozinho. Eu tava falando lá com o menino lá do Control Click, lá o Cássio. O Cássio. Grande abraço, Cássio. Cássio, abraço pra você, também pro Taz, cara. Eu vi, cara, Cássio que programa. Sensacional. Que programa, cara. É uma rádio. Eu acompanho o Taz cara. desde o primeiro episódio. Eu lembro que ele publicou o episódio dele, cara. Ele falou assim: eu quero feedback e tal. E eu ouvi indo pro consultório. E eu falei, caramba, e eu no ônibus, cara. Depois eu fui entrar no trem. Falei, nossa, tá baixo, cara. Aumentei o volume no máximo, apliquei o ganho no podcast Addict. Falei, caramba, eu não consigo ouvir. Mandei um feedback pra ele no Twitter. Falei, cara, da próxima. Mandei via DM ainda. Sim. Falei assim, ó. Da próxima, cara, dá um ganho maior, porque ficou literalmente baixo. Pra quem tá no transporte público fica difícil. Ele foi lá, cara, ele reeditou, ele aumentou o ganho, né? Publicou o áudio de novo. Samed, confere lá pra mim. Então, desde essa época, cara, desde o primeiro episódio dele, a gente tá ali, cara, trocando feedback, um ajuda o outro. É coisa linda, cara, de se ver, sabe? Não, legal, cara. Eu aprendi muito. O Pensador Louco que me apresentou ao pessoal aí dos grupos do Telegram, né? Que eu não conhecia quase ninguém. Cara, fica aqui agradecimento. Pensador, se você estiver aí na área ouvindo, quiser, eu mando o link aí dos participantes. Aí você entra aqui, que agora tempo não é mais problema, né? Ah, cara, não, tempo agora ao vivo, cara. É aqui, muito mais prático agora. Aí o que acontece? Fazer podcast sozinho, eu comecei o NetoCast justamente por esse matéria, um acesso, 2 acessos. Cara, ninguém quer saber de ler, cara. Ninguém quer saber de leitura. O que acontece? Aí eu quero saber. O pessoal quer hoje os 140 caracteres do Twitter, né? Cara, eu tenho que ler, tenho que estudar, cada matéria, direito é complicado, toda vez você tem que estar se atualizando. Então, eu falei, de qualquer forma, vou ter que ler. Eu vou ler em voz alta, vou gravar. Cara, deu um mau resultado. O pessoal começou a acompanhar, gostar. É praticamente o mesmo tipo de raciocínio que Fio e eu tivemos em relação ao HP News. Por quê? O Fio, além de ser um excelente profissional, além de ser um grande pessoal e particular que eu tenho, que, olha, inclusive eu acredito a ele, o profissional que eu sou hoje. Certo. Foi ele quem me deu o pontapé inicial, foi ele quem me deu o start de iniciar na prática profissional, porque antes eu era só um estudante. Sim. Eu só estudava pra mim mesmo. Então foi ele quem me ajudou a começar. E a gente já se reúne periodicamente, sabe? 1, 2 vezes no mês. A gente se reúne pra tomar uma cervejinha, como é que tá a vida. E, cara, não tem como não falar do assunto que nos une, que é a hipnose. Não, e agora, só fazendo adendo, agora que você aprendeu o caminho da roça, agora que você viu como é que é o esquema ao vivo me aqui. aguente. E ficam todos aí que estão ouvindo convidados, cara. Se você estiver aqui na região da Bela Vista, venha tomar uma cervejinha aqui comigo e a gente faz alguma coisa, uma bagunça aqui ao vivo mesmo. E vocês estão pensando que isso aqui foi planejado, cara? Não foi. Foi nada, eu simplesmente saí do meu consultório, mandei mensagem lá no grupo Podcasters, no Telegram, falei assim, quem tá na região da Paulista pra dividir uma cerveja comigo? E procura um, procura outro, ninguém responde, cara, feriadão. De repente o Cássio, novamente o Cássio, né, do Control Click, falou assim, pô, lembra o NetoCast? Ele mora aí perto. Eu falei, porra, é verdade, cara. Você mandou direto, Mandei a mensagem no Telegram pro Neto, ele falou, cara, desce aqui, a gente já grava. Então eu aqui gravando. Eu tava testando, eu tava já preparando pra gravar o Curiosidades, daqui a pouco a gente entra no bloco, afinal de contas, né? Hoje nós temos uma curiosidade interessante lá do site Curiosidades, que é um site bem bacana mesmo, que é fonte perene aí do NetoCast, que eu recomendo a todos que acompanham o site de Curiosidades, que inclusive eles devem estar no Google Plus, tá no Facebook, é um site bem bacana mesmo. Hoje nós vamos falar sobre a Apple, a aquisição da Apple, querendo entrar na McLaren, comprar a McLaren, cara. Eu falei, ué, caramba, que doideira é essa? Bom, ele já tem o plano de dominar o mundo, né? Apple pode dominar o mundo, mas abaixa o preço. Tudo bem que eu sou Team Android, né? Então... Não, eu sou Linux user, cara, imagina. Então. Mas que quer dominar o mundo? Vamos tornar acessível, né? Voltando rapidamente, só para finalizar a história do HP News. Como Phil e eu, a gente já se reúne periodicamente para falar a respeito, aí lançamos a pergunta, por que não gravar? O Phil hoje, além de estudar hipnose, de ser formado em filosofia, ele também estuda psicologia hoje. Faz parte
da natureza dele hoje, faz parte da pessoa dele hoje, aprender e utilizar cada vez mais coisas relativas à mente humana, sabe? Coisas relativas à psicoterapia. Então o que acontece? Pô, vamos gravar essas conversas, a gente publica. E bem naquela história, sabe, de papo de bar, só que fugiram de assuntos tradicionais, rotineiros, né? Assuntos nerds e etc. Meu, não, vamos falar de uma assim, coisa totalmente diferente. Que brinquedo que você usava, onde é que... Meu, tá muito batido, não tá? É o que eu falei, poxa. Então, tá batido pra nossa geração. Não, mas é que pra acontece, geração atual, nem cara, sempre eu tenho 44 existe anos, eu tenho a noção de que chega assim, no meu tempo, sabe aquela frase? Eu já tô começando a falar essa frase. Eu tô com 38 e já falo isso há pelo menos 3 anos. No meu tempo anos. É complicado eu começar a falar no meu tempo, o pessoal olha pra mim assim, fala, caramba, no teu tempo? Mas, cara, você tá falando do quê? Aí eu falo, cara, eu tenho 44 anos. Eu peguei o final do governo Figueiredo. Cara, eu lembro da posse do Sarney. Recebeu, ele entrou pelas portas do fundo, cara. Eu lembro da posse do Sarney, cara. Eu lembro que quando entrou o RV... O RV. Quando entrou o RV, eu trabalhava Deus como do office céu, boy no cara. escritório de contabilidade no interior de São Paulo, cara. Tinha que dar aquela tabela. Você também era a tabela da Sunave, né? Nossa, tabela da Sunave, cara. Você não fazia compra sem a tabela da Sunave. Você não fazia compra no mercado sem a tabela da Sunave. As fiscais do Sarney, lembra? Lógico. Os caras chegavam a mudar o preço do produto na sua mão. Exatamente. Minha inflação Você tá na fila do caixa, cara, deixa eu ver isso aí. Inflação a 40% ao mês, cara. Uma coisa assim... Não, 40% ao mês na melhor visão, né? Sim. Na melhor visão. Não, eu me lembro dessa... Porque era terrível. A gente recebia o salário, minha mãe e meu pai recebiam um salário, a gente corria pro supermercado comprar e estocar. Antes de chegar em casa. Antes de chegar em casa. Era do trabalho pro mercado, do mercado pra casa. Exatamente. Se você deixasse pra depois que sair de casa, fosse pra casa primeiro, estaria mais caro. Estaria mais caro. Exatamente. É uma época que chegou, se não me falha a memória, eu posso estar equivocado aqui, tá? Me corrijam se eu estiver errado. No ano chegou a aumentar a inflação mais de 2.000%. Ó, o Gilberlan lá do Itacast, puta podcast legal pra caramba, também acompanha. O Gilberlan deu um print na tela, ele deve estar ouvindo. Ô Gil, se você quiser deixar comentário lá pelo chat do Spreaker, pode deixar seu comentário lá, brother. Cara, realmente o Gilberlan é uma pessoa sensacional, inclusive... Eu fiz parte do primeiro Eita Entrevista. Eu fui o primeiro entrevistado dessa sessão, cara, dessa série que ele lançou no Itacast. O podcast dele muito bom, muito bem fundamentado. Eu participei, tive a honra de participar do Itacast de rock. Eu, Senhorá, Gilberlan. Eu ouvi esse episódio, cara, Rapaz sensacional. Do céu, cara. Olha, teve o, se não me engano, o Ivan, uma galera lá que foi, caramba, o episódio que me marcou do Itacast foi o... de bandas de Sergipe, música de Sergipe, algo assim, se não me falha a memória. Cara, foi sensacional descobrir tanta música boa ali, que não chega pra gente aqui no Sudeste. Teve um músico regional ali, eu não vou me recordar o nome, que eu ouvi esse podcast também há muito tempo, mas teve um músico regional lá que, cara, o cara toca e canta muito bem, foi cara. Sensacional, cara. Sensacional. As bandas que eles apresentaram ali foi sensacional. Gilberlan, grande e forte abraço pra você e cada vez mais sucesso no Itacast, cara. Você merece. O Gil, Vocês merecem. Eles merecem. O Gil tava programando aí fazer um especial do Zé Ramalho. Olha só que... Cara, dançar o forrozinho ao som de Avorrai. Cara, eu sou roqueiro, eu gosto de rock. Quando eu paro pra ouvir música, é rock and roll. Vim hoje ouvindo uma playlist de música viking no Deezer, mas eu confesso, cara, quando eu quero dançar, quando eu quero interagir com o pessoal na baladinha, na noite, é o forró, cara, não tem como. Mas quando eu digo forró, o forrozinho nordestino, aquele arrastadinho, nada de tic-tic-tic, né? Não, colocou teclado no meio, eu já começo a fugir. Leão Dourado pulando lá. Começou a colocar teclado, eu começo a fugir. Vamos falar um pouco da curiosidade do dia, só pra gente passar essa pauta aqui? Então é o seguinte, galera, cadê o site Curiosidades? Novamente recomendo o site Curiosidades, deve estar no Google Plus, também no Facebook. Então a chamada é o seguinte, olha aqui, ó. A Apple pode comprar a McLaren. A mídia internacional tem dado destaque a uma suposta intenção da Apple, que parece que a empresa de tecnologia norte-americana deseja comprar a McLaren para investir em um projeto audacioso, criar o Apple Car, né? Olha aqui, ó, um novo relatório do Financial Times, sempre que a Apple está atualmente em negociações com a McLaren Technology Groups, né? Está atualmente com negociação com a McLaren. Os rumores indicam que a empresa pretende começar a investir no Apple Car com apoio da equipe McLaren, uma das organizações mais bem-sucedidas da Fórmula 1.
De acordo com o jornal, existe uma potencial aquisição há vários meses. A Apple pode querer assumir todo o grupo ou pode ir em frente apenas com investimento estratégico, né? Eu não sei. Comprar todo o grupo eu acho difícil. Mas com relação a esse investimento estratégico aqui, eu acho que é o caminho. Olha aqui, ó. Eu acho que pelo menos eles vão iniciar dessa forma, cara. Como eu falei anteriormente, eles têm o desejo de dominar o mundo. Porém, eu acho que devem começar inicialmente como um plano estratégico. Por quê? Dessa forma eles têm como avaliar o mercado, se esse investimento deles realmente vai trazer o resultado que eles esperam. Entende? Mesmo porque não é o nicho deles, né? Absolutamente. Entende? Até porque, cara, Apple Car vai cair matando em cima, junto com o planos Google, do Facebook, Google. planos do Google, sabe? Então, tem que ter muito cuidado. Eu imagino que eles tenham muito cuidado, eles têm uma forma de analisar o mercado de tal forma criteriosa, né? Exato. Eles não dão um tiro no escuro. No escuro, cara. Exato. Bom, então aqui, olha aqui, ó. Se a Apple fosse comprar o grupo de tecnologia McLaren, fontes do Financial Times sugerem que a negociação poderia custar 1,5 bilhões de libras. Libras, vai vendo? Libras. Atualmente a McLaren não é apenas uma equipe de corrida. Em 2016, o grupo de Fórmula 1 tem se mostrado tecnologicamente avançado, desenvolvendo suas próprias técnicas de construção, polímeros e software, para ganhar um bom dinheiro extra. Os profissionais da McLaren estão cada vez mais interessados em vender toda essa tecnologia para outras indústrias. Neste contexto, a ideia da Apple de comprar uma empresa com este nível de tecnologia não é tão estranha. Além disso, a história da McLaren e de Ron Dennis, né, o CEO do grupo, também reforçam a parceria com a Apple. A Fórmula 1 é um dos esportes mais competitivos e financeiramente poderosos do mundo. Mas ao longo dos anos, muitas equipes foram à falência ou tiveram de se retirar do esporte interinamente. Ao lado da Williams, McLaren é uma das poucas equipes independentes e com negócios diversificados. Nos últimos anos, a McLaren tem procurado renda fora da Fórmula 1. A união com a Apple poderia garantir a segurança financeira que o CEO Ron Dennis precisa no momento. Embora o negócio entre a Apple e a McLaren ainda não esteja certo, o fato de a Apple estar buscando essa parceria sugere que a empresa está trabalhando para construir um veículo poderoso usando materiais como fibra de carbono e muita tecnologia. Cara, vai ser uma coisa assim... Pica das galáxias, cara. Vai ser fenomenal. Mas aí que tá. Ao mesmo tempo, pode... Porque você sabe que a Fórmula 1 é um dos esportes, que acabou de falar, mais caros que existem, né? Só que isso me traz certo saudosismo, né? Porque, querendo ou não, cara, quando a gente pensa em Fórmula 1, quem que te vem à mente? Senna, claro. Ayrton Senna, Nelson Piquet. Os caras que pilotavam, cara, aqueles carros a centenas de quilômetros por hora no braço. No braço. Hoje é tudo tecnológico. Não, em motor V10. Sim. Hoje é tudo aspirado, motor V6. Até deu uma perdida. Quem vai gostar também bastante de ouvir sobre esse assunto, ou quem poderia ter mais para comentar sobre esse assunto, é o Valesi também do Fórmula 1. Estamos com o grupo aqui. O Gilberto acabou de falar que no momento ele está no PC e não tem como participar, mas tudo bem, quem estiver ouvindo a gente já pode... Eu vou acionar o Valesi aqui no Telegram, ver se ele consegue participar com a gente aqui rapidinho. Se for o caso, a gente já abre uma sala no Hangout e já era, cara, entendeu? A gente já manda um link de participantes e boa, vamos tocar o barco aqui. Mas então, me fala das participações que você fez nos podcasts, você teve como eu comentei com você nesse último encontro dos podcasts paulistas aí. Então. Você esteve no... Eu estive no Papo de Louco. O episódio 39 do Papo de Louco. Galera do Papo de Louco. Do Luciano, do Rodar, do Fábio. Você espantou o medo de palhaço do... Cara... Como é que foi aquilo? Aquilo achei uma loucura aquilo lá, cara. Aí é que tá, cara. Fobias em geral, né? São medos excessivos. São medos levados ao extremo. E ali na entrevista que eu cedi pro pessoal do Papo de Louco, que eu conheci no primeiro EEOPP, Encontro de Ouvintes e Podcasters de São Paulo, né? De ouvintes e podcasters. O que acontece? Eu conheci ali o Luciano, conheci o pessoal ali e eles me convidaram posteriormente. Conheci o Cássio nesse dia também. Eles me convidaram posteriormente para gravar. Gravando com eles, cara, falando a respeito da hipnose. Eu já tinha escutado falar a respeito do medo que o Rudá tem a respeito de palhaços.
Nossa. Na hora ali o courofobia, né? Courofobia. Rapaz, Medo de palhaço, acho que é courofobia. Eu não tenho certeza se é isso, cara, porque é uma lista tão grande desses não, nomes quer ver? A gente aí. já procura aqui no Google. No Wikipedia você acha lá lista de fobias, lista de medos, alguma coisa assim. Pesquisa por lista de medos você acha. Não, quer ver? Medo de palhaço, courofobia. Courofobia. Medo. É isso. Medo de palhaço. Courofobia, exatamente. Courofobia. Tô com a memória boa ainda. Tá melhor que eu nisso daí. Pingarada não comeu os neurônios ainda e tudo. É que eu, particularmente, tenho um malzinho no meu caso, né? Eu não me dou bem com nomes, cara. Nome de tudo eu esqueço. Eu me dou bem com números. Eu me troco todo. É uma brincadeira que meu pai fazia desde moleque. Meu pai tinha mania de chamar as pessoas por nome de coisas e as coisas por nome de pessoas. Puta, aí zoou, aí queimou o HD. Não, imagina, cara, eu fui criado, Nossa, meu pai é serralheiro. Fazem isso comigo, eu não lembro nem meu nome. Meu pai é serralheiro, cara. E eu cresci dentro da oficina dele. Aí ele gritava assim pro funcionário: Ô Martelo, joga o Zé! Meu Deus do céu, sabe? Cara. Então desse jeito. Não, duro que uma dessa virou apelido do cara. A nossa ele casa, não é mais o Zé, ele já passou a ser Martelo. A minha casa era do lado da oficina, né? Tinha um muro apenas que separava assim. Inclusive a oficina era no nível mais elevado que da casa. Então meu pai gritava... Mas era em Mauá isso já? Não, aqui era na Zona Leste de São Paulo. Isso eu a partir dos 7 anos de idade, quando eu fui pra São Paulo. Eu nasci em Mauá, com 7 fui pra São Paulo e foi nessa época. Aí meu pai gritava assim, né, pra minha mãe. Meu pai chama-se Renato e minha mãe chama-se Nadir. Aí meu pai gritava assim: Ô café! Traz Nadir! Meu Deus. E minha mãe subia na escadinha do muro, do corredor, pra entregar a garrafa de café por cima do muro. Eu fico imaginando a situação de quem é de fora do ambiente, ouvindo isso, falando: esse cara tá pancada. Cara. Exato. Cara, mas meu pai é assim até hoje, velho. Meu pai é assim até hoje. É um cara bem-humorado. Muito bem-humorado, piadista, sarrista, sabe? Cara, meu pai é sensacional. Então o que acontece? Eu cresci desse jeito. Eu tenho mania de trocar nomes, cara. Não me pergunte da época que eu era casado. Nossa. Você não sabe o quanto isso gerou de confusão até a minha ex-mulher perceber. Até se explicar que focinho de porco não era tomada, né? E que rabo não é fio de telefone. Nossa. Né? Então o que acontece? Velho, eu tenho mania de trocar nome, então, courofobia, medo de palhaço. Voltando ao papo de louco. Começamos a conversar ali e o próprio Rudá manifestou a situação dele. Ele falou assim: cara, tem como utilizar auto-hipnose, ou seja, utilizar o ato de hipnotizar a si mesmo para curar, para reverter, para ressignificar uma fobia em específico? E ali eu mostrei, eu falei, explicitei como que é o processo. Nesse meio tempo eu vi uma oportunidade de já intervir com ele ali. E eu percebi a disposição dele através do tom de voz dele, através da interação que a gente estava tendo ali, porque foi gravado via Skype. Né? Foi uma conversa de áudio apenas. Eu estava na minha casa, cada um na sua casa, o Rudá na casa dele, outro no interior de São Paulo. A gente não estava se vendo. O que acontece? Eu vi a oportunidade dele e falei: peraí, Rudá, faz assim, Rudá, faz assado, isso aqui. E como seria se acontecesse isso? Nesse meio tempo, cara, eu comecei a perceber a mudança ocorrendo. Falei: vou levar adiante. Sim. Eu ia apenas dar um exemplo. Eu percebi a mudança ocorrendo. Falei: bora. Finalizou que ele estava se sentindo extremamente positivo em relação ao medo inicial dele. Tanto é que ele chegou ao ponto de falar assim: cara, eu vou mandar um vídeo pra você interagindo do lado de um palhaço. Com um palhaço. Eu vi esse podcast, eu falei: não, ele não vai fazer isso. Ele chegou e mandou? Então, após a gravação, depois do episódio publicado, inclusive, ele mandou uma mensagem pra mim, dizendo assim: Samed, eu vou no circo ver o palhaço dia 14. Hoje é dia 13 de outubro. Ou seja, amanhã, dia 14, ele vai. Eu estou ansioso, aguardando esse vídeo, essa interação dele com o palhaço. Cara, foi muito sensacional ali a mudança. Agora, aproveitando o gancho de palhaço, hoje eu vi um vídeo no Twitter que eu fiquei assim... Porque você sabe que agora tá muita polêmica nessa questão de pedofilia, o caramba, o que é arte, o que não é, o que deixa de ser arte. O negócio ter passando na televisão de uma emissora grande, que eu não vou mencionar o nome, simplesmente ao vivo, uma menininha, devia ter seus 12, 13 anos, o palhaço do lado, fazendo entrevista na hora, o palhaço me passa a mão nos seios da menininha, cara. Ao vivo, brother. Olha o ponto que chegou. Imagina só...
uma situação dessa, ao vivo. Cara, imagina o que não deve fazer no bastidor. Então, mas aí é que tá, Neto. Vamos levar em conta o seguinte. Antes de ser palhaço, quem é aquela pessoa? Ele é um ser humano ou um monstro, né, na realidade, né? Ele é um ser humano. Ah. Ok, vamos utilizar a terminologia mais genérica possível. Ele é um ser humano. Tá. O ser humano é perfeito? Não, imagina. Nunca será. A maior parte dos seres humanos, cara, comete erros execráveis. Erros que eles próprios têm vergonha de pronunciar em voz alta. Que guardam em seus pensamentos. E há outros indivíduos, há outros sujeitos dentro dessa classe humana que possuem determinadas comorbidades, determinadas doenças Sim. que levam a tomar atitudes extremas. Pô, não precisa levar pro palhaço, que é uma classe, um nicho pequeno e que deve ser muito respeitada. Sim, claro. Que deve ser muito respeitada. Cara, é uma Tá? profissão de muito respeito. Eu Exato. respeito. Só que o que acontece? Um tipo desse aí Porque, vamos ser sinceros, basta você pintar a cara e pôr uma bola no nariz, pronto, você Sim, se, sim. se- Eu mesmo, como é que é? Não é se fantasia. Você transfigura de palhaço. Exato, exato. Você não é palhaço. Você é igual o It do palhaço assassino Hoje eu lá. não atuo, mas eu fiz curso de palhaço. Aí. Cara, Né? ele é uma arte. Não sei se as pessoas vão me ouvir, mas, cara, quem me conheceu há mais de 10 anos, cara, provavelmente lembra da época que eu me apresentava como Tio Frei. Tio Frei. Tio Frei. Por quê? Eu tinha uma barba com... Hoje eu uso barba longa e tal. Na época eu usava uma barba fininha, só no filete no queixo. E quando eu fiz o curso de palhaço, recriação infantil, contação de histórias, a pessoa do curso falou assim: cara, você lembra o Tio Frei, daquele seriado antigo do Robin Hood? Tá aí seu nome, Tio Frei. E ficou o nome Tio Frei. Aqui, ó, só então, ó, Gilberlan entrou aqui no chat do Spreaker. Não sei se tá ouvindo, aqui, ó. Cheguei, tô preparado pra atacar. Eita, diga, estou aqui pra comentar. Então comente, Gil. Desculpa que eu tava empolgado aqui na conversa, que hoje tá bem bacana mesmo. E a gente deixou passar batido, mas faz 1 minuto, 2 minutos aqui que ele comentou. Então eu acho que ele deve estar ouvindo ainda. Cara, é isso aí. A questão do palhaço, cara, a questão do palhaço tem uma responsabilidade, cara. Palhaço é feito pra quê? Não é feito pra adulto. Palhaço é feito pra alegar crianças, né? A pessoa se contrata, pô, você pai daqui a pouco, você contrata, faz uma festinha, contrata um palhaço, daqui a pouco você desvia o olhar e o palhaço tá com outras ideias. Olha só que loucura, cara. É por isso que eu fiz questão de mencionar o ser humano por trás da máscara do palhaço. Sabe por quê? Por exemplo, tem um amigo nosso, eu ia falar grande amigo, mas eu não conheço a altura dele, né? Então não posso falar tão grande assim. Não. Porém, é um amigo querido nosso do grupo Podcasters lá no Telegram, tá? Apesar de ser um amigo querido, cara, ele tem 16 anos, 17 anos, se não me falha a memória, e tem um podcast sensacional chamado Terapeutas. Eu já ouvi isso aí, cara. É o Look for É um Yours, que o logo é verde? O logo não é verde? Esse mesmo. Tem uma cadeira no desenho? É uma poltrona, um divã. Uma poltrona, um divã. Eu ouvi já esse podcast. Cara, esse podcast dele bom. é um podcast cara, serial. Inacreditável que ele tenha 16 anos. Então, cara. Ele já nasceu pra isso. Exato. Ele é um comunicador nato. É um podcast serial, sabe? Que conta a história de uma psicóloga atendendo seus pacientes e vai desenrolando a história ali. E num dos episódios, eu acho que se não me falha a memória, no episódio anterior, não o último episódio, o penúltimo episódio, se não me falha a memória, ele cita uma história, uma analogia que existe por aí, inclusive dentro da área da terapia também, que diz o seguinte: um palhaço, uma pessoa vai procurar a psicóloga e fala assim: poxa, eu tô depressivo, eu tô mal, que não sei o que, piriri, parará, eu tô aqui pra procurar ajuda porque eu preciso melhorar, eu não aguento mais ficar assim. Aí a psicóloga, ou o psicólogo, que seja, né? No caso lá, a Júlia, que é a psicóloga do Terapeutas, certo, né? Nos podcasts Terapeutas, é a psicóloga Júlia. Ela diz assim: pô, chegou na cidade um circo famoso, onde tem o grande palhaço, e citou o nome do palhaço, que eu não me recordo agora. Nossa, onde tem o grande palhaço, tal. Vai lá, vai visitar, sabe? Você vai melhorar bastante ali, só vendo o palhaço, tal. Aí ele: mas doutora, eu sou o palhaço. Eu sou o palhaço X. Cara, o que acontece, cara? Antes do palhaço exercer a função dele, que é alegrar, ele tem uma vida. Sabe? Ele tem problemas, ele tem situações delicadas, ele tem situações que o levam a agir e ter problemas como qualquer outra pessoa. Cara, eu vou trazer pra mim agora, tá? Apesar de não agir mais como palhaço, mas eu vou trazer pra mim. Eu sou terapeuta. Eu ajudo pessoas a sair
da situação em que estão para uma situação melhor. Só que isso significa que eu não tenho problema? Lógico que não. Cara, Você eu tenho tem conta pra problemas. pagar, eu tenho Às vezes pensão muito pra mais do que pagar. o próprio cara que você tá auxiliando. Poxa, eu tenho 2 filhos, cara. Eu não Caramba, sou cara, casado, eu não sou parabéns. casado com nenhuma das mães deles. Sabe? Que é um de cada mãe. Mas não tira tua responsabilidade claro, paterna. eu tenho pensão pra pagar, eu tenho responsabilidade, sabe? Eu tenho exemplo pra dar. Sim. Cara, Seu espelho. Meu filho caçula, ele publica foto no Instagram com barba desenhada e chifrinho de viking. Meu Falando assim, Deus. ó, igual meu pai. Nossa! Sabe? Cara, Desse qual a jeito. referência? É a barba, né? Você entendeu? A referência é a barba. É a barba. Chifrinho não, Chifrinho né? não mais, cara. Eu tô solteiro há 8 anos. Então. Solteiro há 8, 9 anos já, então. O que acontece? Uma pergunta. Claro. Você falou da auto-hipnose. Sim. Você acha que a meditação é uma etapa a ser cumprida? Por exemplo, outro dia eu estava ouvindo um podcast de meditação, achei interessante. Uhum. Podcast não, minto, era no YouTube. Não. Oh, você assiste YouTube, então. Traidor do movimento. Não, era no YouTube. Um excelente, não sei se é monge, o que é, qual a denominação de uma pessoa que pratica meditação. Eu não sei se é Sifu, no caso de Kung Fu é Sifu, mestre no Karatê, não sei como é que quem é um mestre de meditação, qual a denominação, inclusive se alguém quiser deixar o comentário no chat do Spreaker já ajuda bastante. O que acontece é o seguinte, a meditação, por exemplo, eu tenho problema para dormir, eu acordo muitas vezes na madrugada. Então, quando a minha filha nascer, eu não vou ter problema com isso. Sim. Igual o pensador fala, vai assistir uma série, chacoalhando a criança, vai assistir uma série, você vai ver como o teu tempo vai render, né? Tá, eu fiz isso ouvindo Slipknot. Nossa Depois eu te Senhora. explico. Não, eu também sou metaleiro pra caramba, mas não vai dar. A princípio não, depois eu vou incutir umas camisetinhas do Metallica, do Slayer, aí vai ser bom. Aí acontece, ele disse que a meditação me ajudou muito nessa questão do sono, né? E seria antes da auto-hipnose, você acha que ou já está incutido na auto-hipnose a meditação? Para a pessoa simplesmente colocar aquela página em branco na visão e simplesmente não pensar em mais nada e focar naquilo, cara. Então, eu faço uma pequena distinção entre auto-hipnose e meditação, tá? Apesar de eu conhecer bastante a respeito de hipnose, auto-hipnose, inclusive... há quem diga que eu sou a pessoa que entra em auto-hipnose mais rápido no Brasil. Sim. Né? Eu levo menos de 2 segundos para entrar em auto-hipnose. O que acontece? A meditação, eu costumo dizer que a meditação ela é prima da auto-hipnose. Eu já estava até com medo de você falar que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. A diferença que eu Samej, tá? Que manjo quase nada de meditação, porém manjo bastante de auto-hipnose, a diferenciação que eu faço entre uma e outra é que na meditação você não tem a utilização, a inserção de sugestões. Você tem o ato de se concentrar, de manter a sua atenção numa coisa específica e utilizar, né, levar a mente para aquele estado de vazio ou para o mínimo de coisas pensadas ao mesmo tempo. Olha que interessante aqui, ó. O Gil Berlan colocou lá. Eu não tenho medo de palhaços. No entanto, a Rafa do EitaCast tem. Agora fica imaginando a Rafa, que ela se comunica, ela é comunicativa pra caramba. Como é que pode, né, cara? Ela tem medo de palhaço, que tá ligado justamente, ela é expansiva pra caramba, e o palhaço é justamente o auge da expansividade, né? A Rafa Como é é uma que pode ter querida, medo? cara. Não, eu nunca tive a oportunidade no EitaCast que eu participei, que foi de rock and roll, eu não me recordo, acho que a Rafa não participou desse episódio. Tava eu, o senhor Al, Gil, me corrijam aí, eu não me lembro mais, faz tanto tempo que eu participei, mas tinha mais 2 participantes do podcast. O que acontece? A Rafa eu sei que não tava. Participou outra menina, lá não me recordo o nome também, porque eu assino mais de 150 podcasts. Eu tô com 101. Não, e Eu tô chegando perto de você. outra coisa, você chega um momento e você pensa, tô revoltado. Esse pessoal chega lá, não compartilha meu podcast, aí deleta, né? Aí você sai deletando e fala, seus ingratos, não sei o quê. Aí beleza, aí eu acordo no outro dia, que geralmente eu tô manguaçado quando eu faço isso, aí no outro dia eu acordo, vou tomar meu café, vou tomar meu banho, então não sei o quê. Cadê os podcasts? Aí assino, Toca assinar tudo de novo. assinar tudo de novo. Cara, Você vê como é isso, cara. olha, eu incansável, a revolta da pinga, e no outro dia o café te trazendo a realidade, fala, cadê os podcasts pra eu ouvir, cara? E foi mais ou menos assim, você deleta e volta de novo. Hoje,
Eu tô com 2 agregadores. Eu tô com o Podcast Addict, que o Pensador me recomendou. Eu só uso ele. Tô gostando pra caramba por causa do auto-share que ele Só tem. uso ele. E eu tô com o Pocket, que o Pocket permite compartilhar nas páginas do Facebook e no Google Plus. Coisa que lá no Podcast Addict, se você só tem o auto-share no Twitter. Já reparou isso? Sim, só no Eu Twitter. acho que o dia fica aqui a dica dos programadores, pros desenvolvedores do Podcast Addict, o dia que nós pudermos fazer o auto-share para Google, para Facebook, Google Plus também, eu juro por Deus, eu vou mandar o Pocket para casa. Mas é que tá. Por exemplo, você pode conseguir esse tipo de resultado indiretamente, tá? E aí vai uma dicasinha que eu particularmente utilizo. Tem um aplicativo que funciona tanto para iOS quanto para Android, chamado If. O antigo IFT. IFTTT. Tá. Né? If it is, then that. O que acontece? Você programa ali que quando você utilizar determinada hashtag, aquele tweet seja compartilhado no Facebook. Mas isso aí é um plugin do Twitter? Um plugin é um aplicativo e um site. Um aplicativo e um site de serviço. São integrações. Ele integra centenas de serviços. Por exemplo, quando eu publico um episódio novo, ele saiu, tá? Eu tenho uma receita no IFT, ou um Apple, se não me fala a memória assim a pronúncia, agora, onde eu cadastro ali um feed, ele lança no Twitter, lança no meu canal do Telegram, o @hpnews, ele lança no Facebook, ele já lança em todo quanto é lugar ao mesmo tempo ali. E eu tenho também determinadas receitas nesse mesmo IFT, né? São outras receitas, eu posso construir ou posso seguir receitas, utilizar receitas de terceiros, onde vão compartilhar, vão mudar, trazer determinadas ações, realizar determinadas ações conforme a ação que você tem. Então, por exemplo, if this then that, se isso, então aquilo. Se ocorrer isso, o resultado é a fórmula if do Excel? Mais ou menos isso. Caramba. Tem gente que utiliza o Tasker, tem gente que utiliza... né, tem outros aplicativos similares. Eu utilizo o IFT. Sabe que ele é leve, ele é funcional, sabe? Tem hora que nem precisa estar instalado no... Dependendo das receitas que você segue, nem precisa estar instalado no smartphone. Porque ele capta o resultado do feed, por exemplo, independente de estar no smartphone. Ele capta no serviço do site dele lá. Teve a novidade, a notificação de que tem um produto novo no feed, ele capta aquilo ali e dispara o efeito, ele dispara a reação correta. Então tem como programar isso. Porém, tem que ser bem criterioso na hora de configurar essas receitas, para você também não ficar compartilhando no Facebook 100% dos seus tweets, por exemplo. Ah, beleza. Né? Vamos fazer o seguinte, aproveitar, vamos dar um intervalinho aqui pra gente poder trocar nossa cervejinha. Eu vou fazer o agradecimento aqui aos padrinhos, certo? www.padrim.com.br/netocast. Perfeito. Vou colocar aqui o agradecimento aos nossos padrinhos aqui, tá ok? Já a gente volta em um minutinho. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast, Pensador Louco, do podcast Som no Caixão e Desleituras. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Olavo Montenegro, do Tambacast, podcast produzido diretamente da Amazônia para os ouvintes do mundo inteiro. Acompanhe o Tambacast pelas redes sociais e também pelo site www.tambacast.com.br. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Luiz Ralfo, arquiteto aqui da Bela Vista, competentíssimo em seu trabalho, amigão nosso aqui que frequenta também o Empório do Bacalhau aqui, certo? Quem quiser entrar em contato aí com o Luiz Ralfo, nós temos o e-mail dele aqui, Luiz com Z, Ralfo com PH, @me.com. Repetindo, Luiz com Z, Ralfo com PH, tudo emendado em minúsculo, @me.com. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.io. Repetindo, www.megafono.io. Sérgio Silva, amigão nosso aqui da Bela Vista, frequentador também do Empório do Bacalhau, grande amigo nosso aí.
Garcia, amigão aqui de São Paulo, presença marcante na podosfera por seus comentários e apoio contínuo aos podcasters, assim como frequentador também lá do Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Bom, estamos de volta aqui, galera. Foi o tempo de nós abrirmos uma cervejinha. Agradecimentos aí aos padrinhos. Estamos de volta aqui ao vivo. Vocês podem participar pela conversa do Spreaker aqui. Vão ver. O Gilberlan mandou sobre o medo do palhaço lá da Rafinha. Rafinha, fica um abraço pra você. A gente nunca trocou muita ideia, mas eu sou seu fã. Pessoa fenomenal. Rafa, grande e forte abraço pra você e parabéns por ter quebrado as pernas naquela prova, hein? Como assim? Explica essa história da prova, então, cara. O que acontece, cara? Eu cheguei... Apesar da Rafa não ter participado da gravação do Eita Entrevista, onde o Gilberlan conduziu o episódio comigo, eu acabei interagindo com a Rafa. Eu conheci a Rafa no grupo EitaCast. Legal. Lá no Telegram. Né? Pô, tem gente que pergunta se eu trabalho pro Telegram, né? Porque eu sou funcionário, eu sou usuário ativo e constante do Telegram. O que acontece? Conheci ela ali, e esse tempo atrás, cara, ela ficou ligeiramente ansiosa em relação ao TCC que ela tinha que apresentar. Certo. E um outro grande amigo, podcaster também. E ela faz o quê? Pra TCC do quê? Ah, rapaz, eu não me... Não sabe. Nessa hora eu não perguntei. O que acontece? O Decanhota, o Paulinho do podcast CoachCast Brasil, né, mandou mensagem pra mim esses dias e falou assim: cara, a Rafa do EitaCast tá precisando de ajuda, eu tô aqui nas Filipinas, tô saindo do hotel, tô indo pro trabalho, eu não vou ter internet nesse meio tempo. Você pode ajudá-la? Porque o Paulinho, ele também é terapeuta, ele é coach, ele conhece algumas... Paulinho Siqueira. Sim, o Paulinho Siqueira. Fica um abraço pro Paulinho. Então, grande abraço, Paulinho. Grande forte abraço. Tá lá nas Filipinas agora. Vai lá. Deve estar dormindo nessa hora. O que acontece? Ele falou, cara, você pode fazer isso? Eu tava indo dormir, cara. Falei, pera lá. Mandei mensagem pra Rafa. Falei, Rafa, o Paulinho falou que tá acontecendo isso e isso. Como que eu posso te ajudar? E fiquei ali esperando, cara. E eu precisava acordar cedo no dia seguinte. Falei, beleza. Deu 1 hora que eu fiquei esperando e nada. Eu vou dormir. De repente, chega a mensagem dela. Tá acontecendo isso, isso e isso. Falei, vem cá, vou te ajudar. Faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Cara, tudo por mensagem de texto no Telegram. Ficamos ali mais ou menos 1 hora conversando. Falei, agora durma, descansa. Amanhã, quebra a perna. Ela, eu falei, é mania do Tiago, né? Em vez de desejar boa sorte, fala, quebra a perna. E no outro dia fui trabalhar, dormi, acordei cedo, fui trabalhar bonitinho. Quando foi mais tarde, cheguei em casa, tinha a mensagem dela: Samer, quebrei as 2 pernas, cara, foi muito legal lá, cara, me saí muito bem. Eu fiquei contente pra caramba. Mas vocês fizeram pelo menos algum hangout, alguma coisa assim pra você poder... Texto. Texto? Você é louco. Texto. Você é louco. Texto. Cara. Por que não chamou no hangout, cara? Não dava, cara. Parece que o filho dela tava próximo dela, alguma coisa assim. Se chamasse entendi. via áudio, ela acordaria e tal. Ó, só aproveitando aqui, ó, o Alexandre Siuf, que participa aqui do NetoCast. Grande Alexandre. Alexandre Siuf, grande Siuf. Ele tá colocando aqui, ó. Ele acabou de compartilhar lá o podcast lá do Doublecast, que é do Léo e do Danilo, e tá perguntando: olá, Castanhas, esse é o programa do Léo, correto? Correto, Silf, esse aí mesmo, é o Doublecast, que eu falo que é o colírio pros nossos ouvidos, cara. Um abraço pro Silf, cara. Vamos lá, vamos tocar o barco aí, vamos lá, que a gente tava falando o que mais? Não tem tempo, Mike, nessa aqui, virou bagunça, tá tomando cerveja aqui, não tem mais, aí vai esgotar a pauta, senão a gente já desce lá pro Humbertão. Bom, então vamos encaminhar pra finalização. Vamos encaminhar para a finalização, que assim a gente pode encerrar esse teste espetacular que está acontecendo aqui, literalmente, ao vivo. Ao vivo, tá? E do teste tá... Gente, musiquinha de fundo, vocês podem ver que eu tô toda hora que eu não sei dar loop nesse negócio. Tô tendo que dar o play direto. É o segundo podcast que eu faço aqui com o upgrade no Spreaker, que até então eu já sabia mais ou menos, era só o NetoCast Sport. Mas deixe seus feedbacks aí, se o episódio ficou bacana,
vai ser um incentivo para eu começar a fazer mais podcasts ao vivo, que depois ele vai também se converter para os agregadores, todo mundo vai receber no agregador, que o Spreaker já faz isso direto. Sim, que excelente. Já faz direto, já manda para iTunes. Então é por isso que eu gosto muito dessa plataforma, sem querer fazer propaganda de Spreaker nem nada. Mas o que acontece é justamente que eu estava falando com o Pensador. Eu estou chegando no episódio 1000. E pra mim, todos sabem que eu faço, né, episódios diários. Só que nos últimos tempos, com a gravidez da minha esposa, eu tenho conseguido entregar 3 a 4 episódios por semana, que também não é pouco. Que é excelente, cara. Mas o que acontece? Eu utilizo o diário, 20 dias para poder... Então, eu queria o feedback do pessoal para saber o seguinte: se essa plataforma tiver agradável, tiver legal, lógico que eu vou estudar mais a questão de plano de fundo musical, tudo mais, efeitinhos e tudo mais. Soundboard, tudo. Isso, exatamente. Se de repente isso aqui der certo, então hoje veio o Samej, a gente pode fazer via Hangout vários episódios, discutir sobre vários outros temas, né? Pensador, Jim, todo mundo que queira senhorar, todo mundo que quiser falar alguma coisa, qualquer tema aqui, o pacote já está feito. Então, para mim, eu tenho que justificar o valor que eu estou pagando, certo? Então, graças aos padrinhos, eu consegui subir, não que a ajuda não seja necessária ainda, mas é aquilo, o NetoCast é um projeto que eu vivo falando, ele tem que andar com suas próprias pernas, porque é aquilo que eu digo, se eu tiver que ficar injetando, vai chegar uma hora que esse dinheiro vai fazer falta, e é o momento onde o NetoCast vai começar a pipocar, e é justamente isso que eu não quero, eu tô tentando melhorar, e o apoio dos padrinhos e patrocínio e tudo mais, quem quiser anunciar aqui também no NetoCast, é só mandar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que eu mando a quantidade de anúncios e os valores. Aproveitando também agora, fazendo um gancho com a parte da advocacia, a dona Vera, que é uma vizinha nossa aqui, está alugando uma kit aqui no centro da cidade, aqui na Bela Vista, kit lindíssima. Tá ok? Quem tiver aqui na região procurando uma kitnet para alugar, o valor do aluguel é R$1.000 de aluguel, que eu tentei baixar, mas não deu, porque a kit está realmente um brinco, e o condomínio R$286. Então, qualquer coisa, entre em contato com drcastanhas@gmail.com, tá ok? Cara, pode ser interessante para minha irmã isso aí. Opa! Pode ser interessante para minha irmã isso aí. Cara, a kit tá linda. Tem que fazer o merchan, que isso aqui tem que girar dinheiro de alguma forma, cara. Tá certo, cara. Eu quero aproveitar, então, essa parte de finalização. Eu quero mandar abraço para grandes amigos que têm me ajudado bastante, cara, nesse lance de podcaster, né? Agora eu posso me chamar posso me chamar de podcaster agora, cara, que delícia. Ó, bicho, você já sabe o caminho. Aqui tá sempre aberto. Pô, cara, é só ligar, falar, tô indo. Hoje eu posso, às vezes eu tô enroscado com processo, caramba, prazo judicial, aí complica. Mas eu sou um cara, sim ou não? Você viu como é que é? Cara, pelo menos uma vez por mês a gente vai marcar isso aí, eu falei cara. assim, desce, eu tô na Paulista, falei, desce a Brigadeiro, eu tô aqui perto da Câmara Municipal. Então não tem frescurice, todo mundo que já gravou aqui, tô agregando esse ao vivo, cada vez mais gente participando, tá muito bacana, cara, tá muito bacana mesmo. Então, é aquilo que eu digo, não tem frescurite, me avisa, pode, não pode, acabou. Cara, eu quero mandar um grande abraço para amigos que me incentivaram, que me deram apoio, que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje no podcast e nessa caminhada que eu estou cursando, sabe, que eu estou realizando para poder crescer cada vez mais nessa mídia, nesse espaço sensacional, cara. O HP já tá com quanto tempo? O HP News, cara, ele tem pouco mais de um ano, porém, estamos apenas com 10 episódios lançados até o momento. O pessoal fala, passou dos 10. Exato. Não tem mais volta. Eu tava contando com isso, cara. Eu queria chegar nos 10 pra poder falar, cara, agora eu não posso mais parar. Sabe? Eu não posso me permitir mais, eu não me permito mais parar. Eu também não posso me perder, eu vou chegar no 1000. Exato. Eu não sei o que eu vou fazer no 1000, cara. Não sei. Vamos mudar isso aí. Não sei o que eu vou fazer. Lá no Empório a gente vai conversar sobre isso. Aguarde. Não sei o que eu vou fazer no episódio 1000. Então o que acontece? Uma coisa é certeza. Eu quero, depois que o pessoal, no episódio 1000, mande relatos, mande ideias, mande feedbacks, sugestões. Não, participação. Eu vou pegar o áudio. Eu tinha lá o ouvinte solta-voz, que tá meio parado. Porque realmente eu pego o áudio, lanço um tema. No WhatsApp, lanço o tema no Telegram e as pessoas mandem áudio pra mim, eu vou lá, faço a compilação dos áudios, coloco um plano musical e coloco sobre determinados temas, e o ouvinte solta a voz. Tem um ouvinte manda brasa, que é a leitura de e-mail que eu faço sempre que tem comentários lá no NetoCast, mas agora também comentário não tem aparecido muito, então os dois estão meio em, como é que o pessoal fala? Hiato porque não tem comentário. Segundo, porque eu não vou ficar gravando, fala assim, olha, mas não feedback é o calcanhar de
Aquiles do podcast. Exato, né? Isso, verdade. Feedback cara, é o calcanhar de Aquiles. Sabe, você quer discutir com o podcast, você pergunta de feedback. Exatamente, cara. Então não tem como. Eu não me permito mais cobrar. Inclusive, eu faço questão de nem solicitar feedback pro cliente, pro ouvinte, perdão. Por quê? Porque, cara, se o cara mandar, é porque ele tem o que falar. Se ele não mandou, porque eu não tenho o que falar. Exatamente. Sabe? Desculpa, em nenhum momento estou dizendo que alguém faça isso, tá? Eu tô falando a meu respeito. Mas o que eu digo é o seguinte, de minha parte, eu estou evitando mendigar feedback. Não, eu acho isso, o mendigar feedback... Eu tô falando de mim, tá? Em nenhum momento eu tô falando Não, eu acho que isso é um problema geral. Isso é um problema geral mesmo. A gente ia pra despedir, mas não vamos despedir porcaria nenhuma. Vai criar mais um tema aqui. Bora pra polêmica! Bora pra polêmica. O que acontece? Não é questão de implorar. A questão é o seguinte, as pessoas não têm tempo, brother. As pessoas não têm tempo pra ficar comentando. Não é só questão de tempo, cara. Que podcast é uma mídia que você consome em movimento. E outro dia sabe, eu tava ouvindo... eu tô no trem. Às vezes eu tô ouvindo offline, no modo avião, pra economizar a bateria do celular pra conseguir chegar no meu compromisso. Como que eu vou responder? Exatamente. Sabe, quando eu chegar lá, que tiver Wi-Fi, ou quando eu voltar pra casa no final do dia, eu não lembro mais o que eu pensei na hora que eu ouvi aquilo ali, a ponto de poder redigir o e-mail. Se eu não redigir na hora ali, enquanto eu ouço, o resultado, o feedback não vai ser o mesmo. Então, assim, é por isso que eu tô dizendo não mendigar o feedback do ouvinte. Por quê? Porque eu não sei o que aquele cara tá fazendo, eu não sei o que aquela pessoa tá fazendo enquanto está ouvindo naquele momento. Sabe, eu não posso cobrar isso. Aqui, ó, falando em feedback, o Gil acabou de mandar pra mim aqui, ó. Ah, quem participou do episódio de rock sou eu, Neto, sem orar, o Wagner, cara. Porra, como é que eu esqueci do Wagner? O Wagner é a Belinha. É isso aí, a Bela aí, Gomes. É exatamente cara, isso Belinha, aí. cara, adora a participação dela no Itacast. Foi fantástico, foi fantástico. O que aconteceu nesse episódio que o Gil colocou aqui? Então foi eu, Senhorá, Wagner, Bela. O que aconteceu? Eu e o Senhorá éramos os mais velhos, os mais idosos, os mais apurados, os vinhos mais... Não chama de idoso não, porque eu tô chegando perto de você, os vinhos cara. mais amadurecidos daquela adega, entendeu? O que aconteceu? Nós viemos com coisas assim muito interessantes naquele episódio, porque enquanto o pessoal tava mandando uma coisa recente, muito legal inclusive, nós falamos sobre o filme lá do Rob Zombie, lá o Rejeitados pelo Diabo, The Devil Reject, que era um puta de uma trilha sonora, cara, uma puta de uma trilha sonora, e o Gilberlan mandou uma música, se eu não me engano, do Lynyrd Skynyrd, que eu particularmente amo, cara, Free as a Bird, uma coisa assim, não, Free Bird. Free as a Bird é dos Beatles, né? Free Bird. Free Bird, cara, que era uma música maravilhosa. Eu falei, caramba, cara, você na tua idade... Deixa eu fazer um Free Bird, isso aí é... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você falou de Lynyrd Skynyrd, cara. Lynyrd Skynyrd, cara. Cara, me lembrou muito. Cara, eu comecei meu blog, meu site, dia 26 de setembro de 2010. Por que eu lembro a data? Porque 2 anos depois, em 2012, foi estabelecido o Dia Municipal do Hipnólogo. Caraca. Dia 25 de setembro. Cara, ele só foi criado, meu blog só foi criado dia 26, porque passou 1 minuto da meia-noite. Aqui, ó. Sabe? E sobre os episódios das bandas de Sergipe, ouçam esse episódio de novo, digam qual a banda que mais gostaram. Eu gravo um episódio com a banda escolhida. Olha que legal. Sensacional, Gil, Gilberto. vamos fazer isso. Cara, eu vou fazer isso. Eu vou mandar a minha banda favorita. Não, manda. O Neto vai mandar a banda dele. Será que eu só procurar por episódio? Pô, eu vou buscar Gil, aqui. Vou Gil, buscar aqui não, agora. facilita pra gente. Manda o número do episódio, Gil. Aqui pra gente já procurar e a gente vai dar um feedback pra você no Telegram pra você fazer um episódio especial sobre exatamente essa banda. Eu sei que teve um cantor que não era banda, era uma carreira, se não me engano, era um cantor solo, que eu achei o cara, assim, muito bom, cara, muito bom mesmo. Eu vou reouvir o episódio, Gil, eu vou reouvir o episódio esse final de semana e vou mandar pra você depois no inbox, vou mandar via privado no Telegram, qual foi a banda que eu mais curti. Deixa eu buscar aqui o EitaCast, vamos lá, EitaCast, olha só que beleza. Olha lá, tá o primeiro lá, banda de Sergipe. Não, ali é sertanejo. Ah, sertanejo. É o último episódio verdade. Ele publicou agora. Vamos lá. Bandas de Sergipe. Eita Indica número 2. Eita Indica número 2. Eita Indica número 2. Faz 5 meses que foi publicado esse episódio. Nós vamos. O Eita Indica número 2, cara. Bandas de Sergipe. Nós vamos ouvir novamente. Ó, E faço tem lá, ó. Vamos lá. Fulano de Tal, Perrengue, Dr. Garage Experience, Cebola Radioativa, Fernando Blues Trio, Maria Escombona, Carne Crua, Naureia, The Badges, Balaio de Fulô, Carnal Verdade
ou mentira? Eu Cara, eu vou reouvir. Eu acho que foi aquele banda de blues, cara, que eu nem sabia. Esse aqui, ó, Fernandinho Blues Trio. Ferdinando Blues Trio. Ferdinando Blues Trio. Cara, eu vou Mas não tenho reouvir. certeza, não tenho certeza. Tô fazendo download. O Neto acabou de ver, ó. Coloquei pra fazer download de novo. E você pode ver que tá favoritado, ó. Gil, ó, tá Gil, ele favoritado. tá fazendo download agora. Tá favoritado. Você viu? Tá favoritado. Olha que interessante, ó a avaliação. Que o pessoal não sabe, mas 5 o podcast estrelas. Addict tem a possibilidade de você avaliar Diretamente episódio por episódio. Não, detalhe, não é episódio, você já avalia direto lá no iTunes. Não, mas é que tá aqui no Addict, você pode avaliar episódio por episódio. Como assim? Você cara? pode dar uma nota E já repercute lá no de iTunes? 0 a 5 estrelas. Eu não sei se vai para iTunes, particularmente eu não sei dizer. Não, preciso ver. Eu sei que dentro Eu sei que você consegue avaliar. Tanto dentro é que do tem Addict no você Addict consegue tem avaliar. comentários também, você Tem viu? comentários. Ele baixa. Cara, você pode assinar canal do YouTube pelo Addict, Sim. tá? Sim. Inclusive, senhora, grande abraço para você, cara. Adoro o trabalho que você faz com o Papo Não, Editado. senhora Você é não um faz monstro, ideia cara. o quanto isso tem me ajudado no HP News. Senhorar e o Pensador, cara, eles são monstros do eu podcast, assino, cara. Eu assino o No canal bom do sentido, YouTube. claro. Eu assino o canal do YouTube do Senhorá pelo podcast Addict. É um dos meus feeds assinados aqui. Porque ele mostra vídeo, né? E eu assisti. A única diferença é que não dá pra você baixar e assistir. Ele Não, é streaming, né? É streaming. É Não, Mas ele eu baixa, eu tá? assisti todos os vídeos do Senhorá. O Olhar Digital aqui. baixa. Então, eu assisti todos os vídeos do Do Senhorá Senhorá. via streaming no podcast Addict. Legal. Tudo por aqui, cara. Sensacional. Ó, tá baixando aqui, ó. Tá em 45%. Bom, a gente tava tentando se despedir, não consegue, cara. Tá, deixa eu mandar meus abraços, cara. Já mandei um outro aqui. Deixa Cara, eu colocar até um aplauso. E vou- aqui, você que tem aplauso e aqui, vou você colocar, ó, e vou falar aqui, ó, Não, um aplauso negócio é sonoro. Pode colocar, ó, acabou de chegar aqui pra mim, ó. Eu tô no grupo do Telegram do ouvintes do Papo de Louco. Papo de louco. né? Um abraço pra galera do Papo Eu de Louco. mandei a mensagem lá, compartilhei o link desse áudio que estamos Certo. gravando aqui ao vivo. Mandei lá, né? Comentei pra assim, ó, falei a respeito do Papo de Louco Sim. na gravação com o NetoCast. O Luciano Munhoz, o host do Certo. Papo de Louco, já mandou aqui. Samed, você é o cara. Vamos gravar de novo esse mês? Não, mas E já mandei a resposta. Falei assim, ó, bora. Cara, tem que ver o negócio do palhaço amanhã. Cara, isso é... Isso é uma cobrança. Eu nem participei da brincadeira, mas eu também quero ver. Cara, amanhã eu não falo nada. Domingo, meia-noite e um, eu tô mandando. sim. Domingo, meia-noite e um, eu tô mandando mensagem pro Rudá. Rudá, e aí, como é que foi, cara? É isso Eu aí. quero saber como é que Bom, vai ser. vamos lá então. Vamos encerrar, Então, porque vamos a gente lá. tem mais bebidas para. Deixa eu ingerir. mandar meu abraço pra você poder colocar suas vinhetas, colocar. Não, eu só vou seus colocar efeitos aplauso e bonitinhos. encerrar. É aqui, não tem dessa. Então, Eu tô perfeito. apanhando aqui. Vamos lá. Cara, eu quero mandar um grande abraço pro ALX do Os Comentadores. Ah, legal. Sensacional esse cara. Velho, pensa num cara que me ensinou a dar feedback em podcast. Pronto. Foi ele, tá? Abraço, LX. Luciano Pires, que não tem como deixar de dizer que não me influenciou, pelo contrário. eu conheci o podcast por ele. Então, eu conheci Num o podcast Symbian por ele. S60. Não era nem Android, era um. Eu É usava, Nokia, o usava Symbian um 60. Nokia. Eu tá, tive tá o- guardado. eu tive o 9311. É o E61i. Eu tive o Eu 9311. falei, por isso que eu falei aquele dia lá no encontro, por que nós não temos no Android um aplicativo nativo igual a Nokia tinha. Mas parece que tá chegando. Saiu Vai chegar. né, saiu um texto aí esses dias, eu preciso procurar aqui de novo no Telegram, falando que A gente não consegue. não consegue finalizar. Que o Google parece que tá investindo, tá fazendo alguma coisa a respeito de ter um aplicativo nativo de podcast. Mas vamos lá. Vamos lá, vai. Tá? Luciano Pires. Luciano Pires, que foi o primeiro podcast que Luciano eu vi. Não Pires, foi ao grande- contrário de muita gente que Jovem Nerd, não, foi Luciano Pires. Exato. Eu conheci a mídia podcast através do pessoal lá da faculdade de Viçosa, do Rock Consciência. Eu fui convidado, eu não sabia o que era podcast, fui convidado para falar sobre hipnose no Rock Consciência em 2011. Caramba, que legal. Deu Foi erro. Foi quando eu comecei na Deu erro na gravação, porque eles estavam fazendo, assim como você está fazendo teste hoje com o Spreaker, eles estavam fazendo teste com o Hangouts naquela época. Ah, não era certo. Deu erro, não deu certo, eu fui gravar com eles em 2015. O mesmo episódio? O Ou episódio que era para ser gravado Já em era, 2011, morreu. gravei em 2015, não foi gravado em 2011. Mas o tema foi o mesmo? O tema foi o mesmo, Ah, hipnose. legal. Foi um Foi o retrofit de podcast. Foi o episódio 32 da 6ª temporada do Rock Consciência. Velho, é um podcast sensacional que mistura rock and roll e ciência de maneira espetacular, cara. É sensacional. Grande abraço lá, o Pierre Penteado,
né? O Marcos, cara, grande e forte abraço pra vocês me ajudaram bastante nisso. Pra Aninha do Pode Programar. Puta, Aninha. A contagiante Aninha, aquela risada Arroz de dela. festa, né? Aninha, um dia eu te alcanço. Um abraço pra você. Um dia eu te alcanço. Ela tá meio mortinha lá no grupo NetoCast, que o grupo NetoCast é meio chatinho mesmo, Mortinha no grupo NetoCast. Sim, porque nos outros eu percebo. Entra lá no Pode Programar no Telegram pra você ver. Rapaz, a Aninha, eu quero fazer olha, o que acontece? Eu ouvindo o Pode Programar, todo mundo sabe que a minha segunda paixão é informática. Eu pretendo um dia desenvolver aplicativo para Android, não sei o que. Aninha e a Jessie. É isso, exatamente. O que acontece? Eu quero dicas, tipo, porque todo mundo fala, não, começa com Python, começa com Java, começa com não sei o que lá. Eu falei, pera um pouquinho, aí Python não pode programar para Android, e tem um monte de coisa. Eu vou perguntar diretamente para Aninha isso, a hora que um dia estiver no Hangout, ela vai ter que me cantar o caminho das pedras. Se é Android Studio, Java, se eu começo a programar com Python, eu sei que ela trabalha com a linguagem da Microsoft, caramba, sim. Então que eu não me recordo agora. É certificada da Microsoft. Isso, então acontece, eu não sei qual a linguagem que ela usa, se é CC, se não é CC+, se não me fala a memória é C Sharp. C Sharp, CC+, tô eu agora. Inclusive, o marido dela, o Fael, tá dando curso de C Sharp pro pessoal do grupo Pode Programar. Aí, fechou. De grátis, se não me falha a memória, tá? Se não me falha a memória, de grátis pro pessoal. Cortar esse negócio logo de grátis aí, que tem uma colaboração, abre um padrinho. Eu sou a favor dele abrir um padrinho e colaborarem, porque conhecimento... Mas é que tá, estou fazendo questão de incentivar esse curso, principalmente para mulheres, tá? Para crianças, para fugindo da massa, né, nerd, não, programador original. Lá fora. Programação faz parte do curso. Eu sou um zero à esquerda, cara. Eu tô no grupo, eu não sou programador, sabe? Eu não entendo nada de programação nenhuma, cara. Você fala linguagem de programação pra mim, eu só lembro de Markdown. Não, ou seja, nada. Nem HTML. Foi uma paginazinha podre de HTML na época que eu tinha o castanhasadvocacia.com.br, que não existe mais. Eu tenho o samedspencer.com.br no Blogspot lá, mas também não uso mais. Eu fiz em HTML, bolinha girando, site, sabe site podre. Hoje eu escrevo até a mão e escrevo em Markdown, mas é o máximo que eu chego ali. Não entendo nada de programação. Inclusive, nem tô fazendo curso. 19 horas, gente. Vamos lá. Hoje é sexta-feira. Tá, então, abraço pro Fael, abraço pra Aninha. Abraço pra Jessie Zanelato. Abraço pro Senhorá, que eu já tinha mandado antes. Sim. O pessoal do Papo de Louco, o Fábio, o Rudá, o Luciano. Pro Gil, do Itacast. Tá? Pro Fio, do HP News. Rafinha também, todo mundo. Pro Fio, a Rafa, tudo bonitinho. O Fio, do HP News. O Flávio Amâncio, do LetraCast, que é um podcast sensacional que traz as entrelinhas da música pra você, cara. Eu recomendo. Ouça o LetraCast. Inicie com o episódio 25. Que é de que música que ele narra? Pra não dizer que não falei das flores, do Geraldo Vandré. Isso, cara. Cara, depois que eu vi esse episódio, conheci com esse episódio, que eu peguei a recomendação disso num dos comentários de um episódio do Os Comentadores. Sim. Tá? Fiquei conhecendo ali. Aí depois que eu ouvi, gostei, falei, vou ouvir os outros. Comecei do número 1, que é uma música do Tim Maia, Azul da Cor do Mar. Certo. Eu publiquei uma foto no Instagram, dizendo assim, eu tava na padaria, perto de casa. Coloquei a foto tirada no espelho da padaria, falei assim, ouvindo Azul da Cor do Mar. De repente o Léo Maia vai lá e curte a foto, cara. Coisa linda de Deus. Hoje tô aí, tem lá o LetraCast, que é sensacional, com Flávia Amância e Alemoa. Tem o grupo @LetraCast também no Telegram, você pode interagir com a gente lá. Eu tô ajudando bastante, eu sou um dos administradores do grupo. É sensacional, a gente... Cara, pra você ter ideia, o Flávio publicou agora essa semana, se não me falha a memória, semana passada, o episódio 101. O episódio 100 foi comemorativo. Certo. De 100 episódios, né? Foi simplesmente sensacional, porque ele fez o seguinte, ele falou assim, cara, eu quero sugestões de música para poder tocar no LetraCast. E colocou no grupo. Todo mundo colaborou, cara. A gente criou lista compartilhada no Spotify, no Deezer. E o episódio todo foi composto por sugestões dos ouvintes. Sabe, são 19h03. Vamos encerrar esse negócio. Eu não posso deixar de mandar um abraço pro Pensador. Pensador é brother. Pra todo mundo que tá sempre em contato comigo, você vai estar também aqui a partir de agora, que já aprendeu o caminho da roça. Cássio, do Clickcast. O que acontece? Pera um pouquinho. Então, todo mundo... O que acontece? Eu vou deixar aqui pra Patota, que vem direto, que sem eles o NetoCast nem existiria.
Pensador Louco, Jim Duran, Pensador Louco do Teatro Escuro, Pensador não dispensa comentários, né? Tá com seus e-books lá, que é um precinho de café, basta, são contos maravilhosos. O Jim Duran tá com Boilermaker, que eu recomendo pra caramba, participa sempre do NetoCast Sport. Um abraço para Alexandre Ciufi, que agora que a gente tem um horário mais aberto pra gente fazer, eu quero que ele participe com as reflexões do Ciufi. Quem mais? O pessoal do Doublecast que está aparecendo direto. O Hélio Sabino Júnior que está fazendo um curso. Infelizmente ele não está aparecendo aqui, mas ele é o dono do NetoCast Esportes. Ele que começou com esportes que não manjava nada. E continua não manjando nada de esportes, né? E é isso. Quem participou, o Bamondes, a última vez participou. Bamondes, cara, Rodrigo que Bamondes, delícia, cara. O Bamondes é sensacional. Rodrigo Bamondes. Volte logo com Confiante. Quem mais que participou? Da última vez, acho que foi o Danilo e o Léo do Doublecast, já falei. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui, deixando um abraço para todos e até o próximo NetoCast. Grande, forte abraço! Ao vivo! Beijo do Magro. Vou voltar aqui com o efeito pipocou. Aí. Ao vivo é assim. Beijo do Magro! Abraços, fomos!